56 horas se passaram desde que o mundo recebeu a notícia da eleição de Joe Biden, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou oficialmente sobre o resultado. Nos últimos 40 anos, os presidentes brasileiros mandaram algum tipo de comunicado oficial, no máximo no dia seguinte ao anúncio da eleição nos Estados Unidos. É da tradição da diplomacia brasileira reconhecer e parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, no mais tardar no dia seguinte à confirmação do resultado pela imprensa, não importando se ele é democrata ou republicano. Fernando Henrique enviou uma mensagem ao presidente eleito, George W. Bush, menos de 24 horas depois. George W. Bush foi reeleito no dia 3 de novembro de 2004. Horas depois, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem com os cumprimentos. Barack Obama se elegeu no dia 5 de novembro de 2008. Lula parabenizou Obama no mesmo dia. Obama foi reeleito no dia 1º de novembro de 2012. A então presidente Dilma Rousseff fez os cumprimentos no mesmo dia. Donald Trump foi eleito no dia 9 de novembro de 2016. Michel Temer, presidente à época, enviou carta a Trump no mesmo dia. Desde sábado, quando foi confirmada a vitória de Joe Biden, tudo que se tem no Palácio do Planalto e aqui no Itamaraty é o mais absoluto silêncio. Bolsonaro sempre colocou a amizade com o derrotado Donald Trump como prioridade na relação internacional brasileira. Agora recebe pressões internas para reconhecer a vitória de Biden. No fim da tarde, numa cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro apareceu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os jornalistas perguntaram sobre a eleição americana. A resposta, novamente, foi o silêncio. Presidente, vai reconhecer as eleições, presidente? Vai ignorar as eleições dos Estados Unidos, presidente? E de volta ao Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que na hora certa Bolsonaro vai transmitir os cumprimentos do nosso país ao eleito nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro vai aguardar o resultado final das eleições americanas para cumprimentar Joe Biden. E mais até o momento, nem o presidente Jair Bolsonaro e nenhum dos ministros aqui do Brasil se manifestaram sobre a vitória do democrata à Casa Branca. Até porque a ordem lá no Planalto é aguardar o fim de todas as apurações, incluindo a recontagem de votos e também os recursos judiciais. E aqui no Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro espera o fim do imbróglio na eleição americana para então se posicionar sobre a vitória de Joe Biden. Segundo Mourão, é uma questão prudente. Com relação às eleições americanas, o presidente Jair Bolsonaro deve esperar para parabenizar Joe Biden. De acordo com pessoas próximas a Bolsonaro com quem eu conversei, o presidente vai aguardar a recontagem dos votos, ações judiciais e principalmente o resultado oficial da disputa para se posicionar sobre o tema. A postura é a mesma adotada por outros presidentes, como os da China, da Rússia e do México. Rússia e China já romperam o silêncio. Informaram que só vão parabenizar Joe Biden quando a vitória do democrata for reconhecida dentro dos Estados Unidos. Diante da intenção de Donald Trump de levar a eleição para a justiça, o posicionamento ainda pode demorar mais um mês. Aqui no Brasil, Bolsonaro é pressionado a adotar uma linha parecida. Pela manhã, na chegada ao Palácio do Planalto, Hamilton Mourão afirmou que o Brasil irá cumprimentar o vencedor das eleições americanas e que o presidente Jair Bolsonaro acompanha a discussão sobre uma eventual fraude. O presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. E eu acho que é óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil ao